Olá, você, é um prazer novamente estarmos juntos aqui no podcast Conte-me Tudo, que é para contar tudo mesmo e você ficar sabendo sobre as coisas que acontecem, os temas mais relevantes, como por exemplo, já fez a sua declaração do imposto de renda? O leão, que não é daqui, né? O leão não tem na nossa fauna, mas é um leão agressivo, é um leão muito duro e é preciso que a gente leve em consideração todo um arcabouço legal, as praticidades, as legalidades, o que é que vai ajudar e o que é que nem tanto assim. Daí o porquê eu já começo essa nossa conversa dizendo para você procurar um contador ou um advogado tributarista. Eles são os profissionais mais adequados para tirar todas as suas dúvidas e fazer aquilo que é o melhor para a sua relação, que é uma relação necessária de todos os anos para com o fisco brasileiro. Estou aqui com a doutora Andressa Tagino, advogada tributarista, uma respeitável advogada em direito tributário que pode lhe ajudar muito a tirar todas as suas dúvidas. Eu aproveito aqui para agradecer, doutora, por ter aceito nosso convite, estar aqui conversando com uma coisa sobre o brasileiro conhece muito pouco, ou não, sobre direito tributário. Bom dia. Bom dia, Elias. Obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação estar na mesma bancada que você, seja no podcast, seja lá na rádio. Eu agradeço. E é isso, tributação é um tema meio espinhoso, mas que mais cedo ou mais tarde todo mundo precisa enfrentar, né? E a gente está justamente nessa época de imposto de renda. Começou 15 de março, vai até 31 de maio, então a gente tem aí ao total 77 dias para preencher, declarar, apurar imposto, juntar documentação. Então, não tem desculpa, ou talvez até tenha, Vão aparecer. perderem o prazo esse ano e ter que pagar a multa. Não pode, pelo amor de Deus, pagar nada para a Receita Federal, além do que a gente já tem que pagar, que não é pouco. Só precisa pagar o que deve ser pago, aquilo que precisa ser contribuído. Muita gente paga mais, muita gente paga menos e depois é flagrado numa malha? Sim, então, vamos lá. A malha fiscal, a malha fina, né, como ela é conhecida, ela, na verdade, ela é uma oportunidade que a Receita Federal dá para você consertar alguma coisa, alguma inconsistência que dentro lá dos sistemas e dos ultracomputadores que a gente tem hoje, pescou ali. Então, se, por exemplo, você declara que teve uma despesa médica X, de R$100, e aquele médico, aquele profissional, ou pode ser dentista, psicólogo, enfim, não declarou, isso é uma inconsistência, entende? Sabe, imagine um tecido, eu gosto de fazer essa analogia, uma malha, um tecido. Então, a gente tem linhas assim e linhas assim, na horizontal e na vertical. Cada pontinho de convergência desse é uma informação. Essa informação ela pode ser validada de duas formas, por dois lugares diferentes. Se um lugar identificar uma informação e o outro lugar identificar uma outra informação, esse nozinho aí deu uma inconsistência. Então, a malha fiscal vai trabalhar para dizer, Elias, vem cá, você declarou que você teve essa despesa, essa receita aqui, desculpa, despesa médica de R$100, mas o seu médico, ele não informou. Apresenta aqui para mim o recibo e etc. E aí o médico igualmente também vai ser chamado. Alguém vai precisar explicar de onde veio essa inconsistência. Se de repente foi uma despesa que você inventou, aí sim, e você não conseguir comprovar que de fato houve e foi um erro do médico, que por algum motivo não declarou também, aí sim você vai ser multado. Mas a malha fiscal, sim, é para as pessoas temerem, porque é uma chateação ter que voltar na Receita Federal para apresentar documentos. Então, por isso que eu digo, faz de uma vez bem feito, para não precisar ter que retornar lá presencialmente, muitas vezes, para explicar nada. Então, a malha, ela é uma oportunidade de correção. Então, ela não é ruim, ela não é boa, mas ela também não é ruim no sentido de penalidade. Aí, se você não consegue explicar, aí sim a gente vai começar a falar nas penalidades, que vem 75%, dependendo do seu histórico, de outras penalidades similares, um enquadramento aí como sonegação fiscal, que já é um crime contra a ordem tributária. Então, é preciso ter cuidado. Mas, de modo geral, o sistema, ele é bem intuitivo.
É bem para as pessoas conseguirem fazer elas mesmas, sabe? É claro que uma pessoa que tem uma declaração mais complexa de, enfim, rendimentos de múltiplas fontes, criptomoeda, investimento em Criptomoeda é a criptomoedas, novidade deste ano. é a novidade, é a novidade. Que não é desse ano, né? Mas esse ano o sistema está um pouco mais parametrizado, vamos dizer assim, para receber essas informações. Mas se você tem uma declaração muito complexa, eu sugiro, procure um bom contador. O advogado tributarista é importante para fazer esse planejamento. Será que está valendo a pena declarar isso na pessoa física? Será que não seria mais interessante constituir uma pessoa jurídica para fazer um planejamento tributário? Mas na declaração, na execução da declaração, um bom contador vai lhe livrar de muitas dores de cabeça. Mas o sistema, se você tem uma declaração simples, uma fonte de renda, talvez um aluguel ali de um imóvel que você tem um segundo imóvel que você aluga, aí é tranquilo fazer. O sistema, ele é bem fácil, a interface é bem amigável, Que dá para coisa fazer. boa. Dá para fazer. Andressa, brasileiro, é verdade que o brasileiro não gosta de imposto de renda? Do ponto de vista conceitual, talvez seja porque ele não enxerga muito bem para onde vai esses recursos que terminam sendo recolhidos. O sistema não é muito claro e evidente. Elias, olha, começa pelo nome, né? Tudo que é imposto, a gente questiona um pouquinho. Por que é que a gente tem que pagar? É isso que você falou. A gente não consegue enxergar a destinação. No direito brasileiro, os tributos, só alguns tributos têm uma destinação específica. Falando de impostos, que é apenas uma espécie de tributo, tem impostos, taxas, contribuições, enfim. Mas o imposto, falando do imposto de renda especificamente, ele não tem uma destinação específica. Você não paga imposto para uma coisa. Você paga o imposto, isso vai para os cofres públicos, dentro daquela organização orçamentária, política, enfim, vai ser destinado, vai ser distribuído para saúde, educação, segurança, enfim. Tudo isso que a máquina pública precisa prover para a gente, né, enquanto cidadão. Mas eu acho que no Brasil, especificamente, o nosso problema é a complexidade. É a quantidade de normas. Eu estava dando uma palestra na semana passada, eu acho. A gente tem hoje, em vigor, 5.000 e algumas normas. A gente aqui em Maceió, tá? Falando geograficamente limitado aqui ao nosso município, ao nosso estado. 5.400 e poucas normas vigentes, normas tributárias vigentes. Se a gente imprimir todas essas normas num papel A4 e colocar um seguido do outro, a gente tem 33 campos de futebol de norma tributária vigente. Isso é uma desordem, não? E não uma ordem. Então, assim, claro que são normas tributárias diversas para pessoas jurídicas, pessoas físicas, indústria, serviço, comércio, folha de pagamento, enfim, a gente tem uma gama, né, de tributos que a gente precisa pagar. E a gente não só precisa pagar, mas a gente precisa apurar e declarar, que é a grande quantidade de normas, que são as obrigações acessórias. Porque hoje, o imposto de renda, por exemplo, você tem que dizer quanto você tem que pagar. A Receita Federal tem um prazo aí para lhe dizer que, epa, não concordo, ou, ficando calada, concorda tacitamente. Mas virou uma coisa tão complexa que eu acho que isso causa uma algeriza nas pessoas. Você fala em tributário, até entre a classe mesmo dos advogados, quando eu falo que sou tributarista, eita, dá uma assustada. Por quê? Porque é complexo mesmo. É uma quantidade muito grande de normas que a gente precisa cumprir. Mas a gente não pode perder de vista que é uma obrigação ética e, enfim, cívica de todos nós contribuir para o custeio, enfim, de tudo isso, de todos os serviços que, bem ou mal, são oferecidos a nós, a nossa população. Então vamos aqui simplificar quem está obrigado a cumprir com essa declaração do imposto de renda à pessoa física. É meio que uma pegadinha, ou tem gente que se apega para não fazer o que deve fazer. Mas olha, os órgãos de comunicação todos anunciam de que o governo vai dar aí um desconto de um pouco mais de R$500 para que chegue ao total de 2 salários mínimos e estes estariam desobrigados de, pagar imposto de renda. Quando eu falo isso, eu estou falando tudo, doutora? Não.
Ou não? Não, é uma versão bem simplificada do que acontece. A gente tem sim uma tabela. A tabela hoje do imposto de renda é uma tabela progressiva. Ela começa em 0, a primeira faixa de tributação é 7,5 e ela termina em 27,5. É um cálculo até um pouco complexo de fazer. As pessoas acham que é só, recebi até esse valor, pago 7,5. Recebi até esse valor, pago 15. Na verdade, não é bem assim. É uma coisa meio progressiva que até o valor de 7,5 você vai incidir apenas 7,5. Essa diferença até a faixa de 15 é só esse pedacinho que vai incidir 15. Então, não é uma coisa tão simples assim. O contador resolve rapidinho para você. Resolve rapidinho. Mas falando do ponto de vista normativo, pessoas que receberam no ano de 2023 R$ 30.639,90 líquido enfim, remuneração, enfim, estão desobrigadas a esse pagamento. Ao pagamento e a declaração também? E a declaração. Mas quando a gente fala, e aí eu acho super perigoso falar, não, você não precisa declarar. Você não é obrigado a declarar, o que não significa que você não possa. Declarar o imposto de renda, mesmo sendo isento do pagamento, tem os seus benefícios. Por exemplo, se você tem um filhinho pequeno e tem aquele sonho de viajar para os Estados Unidos e levar o menino para a Disney, por exemplo, você vai precisar tirar um visto, não vai? Lá no consulado americano, eles são bem chatinhos com comprovação de renda, não são? O que é que você acha que vai ser mais aceito de forma mais tranquila pelo consulado? Uma declaração de imposto de renda, ou seja, uma declaração a um órgão oficial do Brasil, ou uns contra-cheques ali que ninguém sabe muito bem de onde vieram, podem ter sua validade questionada. Isso é uma coisa. Então, você pode declarar, mesmo estando isento do pagamento, tá? Tem outro detalhe, você pode não ter tido remuneração para isso, mas você pode ter outras fontes de receita tributáveis. Você pode ser sócio numa empresa, por exemplo. Sendo sócio de uma empresa, você vai ter ali, sócio administrador, necessariamente um prolabore no valor de um salário mínimo. Dentro desse contexto, um salário mínimo estaria dentro dessa faixa de isenção. Mas será que você não tem outro vínculo? Será que você não tem um aluguel? Será que você não tem um bem que você precisa declarar, um apartamento, um terreno, um carro que está no seu nome? Então, isso precisa ser muito bem analisada, essa documentação, para dizer se você está realmente dispensado. Porque o que eu vejo aí é gente com patrimônio, enfim, conseguiu finalmente comprar seu carro, conseguiu dar entrada ali num apartamento, enfim, e que acha que estando dentro desses 30 mil de rendimentos, né, estão isentos dessa declaração, e não estão. Então, é preciso analisar com muita parcimônia. Existe uma grande diferença entre a obrigação de pagar o tributo e a obrigação de declarar à Receita Federal o que é que você tem de patrimônio. Bem, aí. Nós temos todas essas questões relacionadas à renda, aí, ativos que você tem nos bancos, etc. Tem a questão da idade, doutora. Tem alguém que, por conta da idade, está desobrigado de declarar, seja na ponta aqui embaixo, seja na idade lá em cima? Não, o que a gente tem é a possibilidade dessa pessoa ser enquadrada como dependente de outra. Vamos falar primeiro aqui no comecinho da vida, tá? A gente tem hoje uma geração de milionários adolescentes, né? TikTokers, streamers, que são pessoas muito jovens, às vezes muito abaixo de 18 anos, que estão ganhando muito dinheiro. Isso é um rendimento tributável, tá? Não sei, dependendo, né, de como esteja sendo contabilizado isso, se tem uma empresa por trás, se não tem, porque tem toda essa questão. Mas falando em um adolescente de 14 anos, por exemplo, que criou ali uma continha no TikTok e fazendo suas dancinhas, está fazendo 3 milhões de reais por mês de publicidade, tá? Pessoa física, tá? Eu estou falando. Essa pessoa está obrigada a fazer a sua declaração. Ela pode até estar vinculada como dependente ainda do pai ou da mãe, sim, mas esse rendimento ele precisa ser declarado. E aí vale a gente dar uma analisada se, será que não é mais vantajoso, de repente, emancipar esse adolescente para que essa declaração fique à parte, porque é só a partir de 18 realmente que é obrigado a fazer a própria declaração.
Quer dizer, 18 se tiver os rendimentos, se estiver ainda na faculdade, for como dependente do pai ou da mãe, até 24. Mas a partir de 18 ele já poderia fazer a sua própria declaração. Será que não é mais vantajoso separar, emancipar esse adolescente para ele pagar menos tributo do que estar somando esse rendimento com o da mãe ou do pai como dependente? Isso é uma questão, tá? Aí, outra questão é no final da vida. A gente tem aquele idoso que, de repente, auferiu rendimentos consideráveis durante a vida e tem seus investimentos. Ele pode fazer a sua declaração sozinho até o final da vida. Agora, é ali um aposentado, assalariado, recebendo, enfim... Abaixo dos 30 mil que a gente falou aqui. Abaixo dos 30 mil pelo INSS, etc. Esse idoso, enfim, essa pessoa pode vir a ser enquadrado também como dependente do filho, do genro, da nora. É engraçado que essas relações elas foram se ampliando ao longo do tempo pela Receita Federal. A gente hoje enteados podem ser dependentes, sogro e sogra podem ser dependentes, dependendo aí desse contexto. Então, a obrigatoriedade, ela existe com relação aos rendimentos e não necessariamente com relação à idade, tá? As pessoas que oferem de alguma forma esse rendimento, tem esse patrimônio, precisam declarar. Bem, o Brasil chama de imposto de renda. Mas o que ele cobra e taxa é sobre a renda mesmo? Salário, professora, é renda. Renda e proventos de qualquer natureza. Qualquer natureza que quebra com a gente. Aí quebra com a gente. O imposto é o imposto de renda sobre a renda e sobre proventos de qualquer natureza. Então, a gente tem, por isso que a gente tem um patrimônio, você precisa declarar, aí tem aquele apartamento, vendeu para comprar um outro melhor, aí comprou por 100 e vendeu por 200, aí vai ter aquele ganho de capital ali. Mas, eita, usei o valor para comprar outro dentro de 6 meses, já não tem mais esse ganho de capital. Então, tudo isso precisa ser contabilizado, obviamente, isso precisa estar na declaração, mas você não estaria vinculado ao pagamento do ganho de capital se adquirir um outro dentro de 6 meses, mas é renda e proventos de qualquer natureza. De qualquer natureza. De qualquer natureza. Onde é que a gente entende e define? Olha, eu vou fazer simplificado ou não? Elias, hoje, o próprio aplicativo, a gente tem 3 caminhos, tá? Para declarar imposto de renda hoje, por conta própria. Pelo ECAC, entra lá na sua conta do gov.br, entra na conta do ECAC, que é onde tem todas as suas informações fiscais, estão lá, consolidadas de alguma forma. E dentro do ECAC tem o Meu Imposto de Renda. É um campozinho lá que você vai ter suas declarações passadas e vai ter a opção de você fazer a sua nova declaração. Quando você abre pelo ECAC, aí pode ser pelo ECAC, pelo aplicativo de telefone, que está disponível nas lojas de aplicativo, ou pode ser pelo Programa Gerador da Declaração, o PGD, que você faz o download na sua máquina, no seu computador. E o melhor é baixar mesmo. Baixa o PGD, que é um caminho, baixa o aplicativo, que é um segundo caminho, ou faz pelo ECAC, que é o terceiro caminho. Todos eles vão dar no mesmo local, que é a sua declaração do imposto de renda. Mas, enfim, escolhendo qualquer uma dessas, você vai ter acesso às suas declarações passadas e provavelmente, quando você abrir, fazer a declaração, ela vai vir pré-preenchida, com as suas informações da declaração passada e as informações das suas fontes pagadoras que já foram alimentadas durante o ano. Então, por exemplo, se você tem um vínculo seletista com alguma instituição, essa instituição, mensalmente, ela tem que mandar para a Receita Federal um documento chamado DIRF, que é onde ela diz exatamente quanto ela te pagou, é um espelho praticamente do seu contra-cheque. Então, a Receita Federal ela já sabe. Você só vai validar aquelas informações. E é importante validar, viu? Já vi muitas vezes a DIRF estar pouquinho diferente, às vezes centavos. Isso precisa ser corrigido, porque pode ser centavos, vai dar inconsistência se você não fizer esse cotejo. Então, se você abrir a tela, falando no computador, se você abrir a tela no canto inferior esquerdo, vai ter ali como se fosse uma microcalculadora. Ela vai dar as 3 opções, de fazer a simplificada, de fazer a declaração simplificada ou de fazer a declaração total. São 2 opções. À medida que você vai passando as abas, ela vai calculando e ela vai dizendo qual é a opção menor
para você Então optar. ela te ajuda. Ela te ajuda. Aquilo ali é legal. Isso. Olha, se você vier por aqui, você vai pagar menos imposto ou vai receber mais restituição. Exatamente. Na completa é que você consegue fazer as deduções de, enfim, despesas com saúde, educação, sua própria, dos seus dependentes. Enfim, é ali na completa que você consegue fazer. Por isso que é interessante sempre estar fazendo essa análise, esse comparativo. Então, por isso que eu falo que o sistema, ele é intuitivo, ele é amigável, no sentido de ser muito fácil de preencher e muito fácil de você visualizar. Agora, não significa que você não precisa ter muita atenção. Então, por exemplo, a gente tem algumas profissões, profissionais da saúde, médicos, dentistas, por exemplo. Tem um campo que eles precisam necessariamente preencher, que é o número do conselho profissional. No caso dos médicos, do CRM, no caso dos dentistas, do CRO. Eles precisam preencher, é uma obrigação dentro dessa declaração. Pelo código, quando você colocar o código da sua atividade como pessoa física, tem um código X para médico, acho que é 125, se eu não me engano. Ele automaticamente vai abrir esse campo para você colocar o número do conselho. Mesma coisa com o dentista. Então, é preciso estar sempre olhando, revisando todas as abas. Você pode começar a preencher hoje e terminar de preencher no dia 30 de maio. Abre e fecha, vai salvando as alterações. Não precisa fazer de uma vez, então faz com calma. Com calma, é só com fazer uma vez. Bom, o ideal é que a gente tivesse começado isso lá atrás, né? Mês a mês, organizando tudo, o que recebeu, o que gastou, enfim, daquilo que é dedutível naturalmente, e a gente tivesse. Mas o brasileiro definitivamente, em regra, quase que a totalidade não entra nessa, então isso é quimera, é uma ideia. Isso era o ideal, mas o ideal não vai funcionar aqui. O fato é que, falando dos nossos colegas advogados, para a gente alcançar também boa parte dos profissionais liberais, quando é que a gente deve utilizar o carnê-leão? Porque a gente recebe muitos alvarás durante o curso do ano, e há quem pense que a gente só deve pagar aquilo que recebeu o ano que vem, durante o período de prestação aí da declaração do imposto de renda, e isso parece-me que não é totalmente verdade. O ideal é que quem opta pelo carnê-leão, os profissionais liberais que estão ali faturando realmente como pessoa física, o ideal é fazer o seu carnê-leão e ir pagando ali todo mês. No final das contas, você vai fazer o cotejo. Teve algum rendimento que teve imposto retido, e aí você vai fazer esse encontro de contas para ver se você tem até a restituir, imposto a restituir, tá? Mas o ideal é que o carnê-leão vá sendo preenchido e pago, né, mês a mês, tá? E aí, falando em despesas que a gente não organiza, planilhas que a gente não mantém atualizadas, que seria realmente o ideal. Alguns prestadores de serviço, escola do menino, curso que a gente faz, plano de saúde, por exemplo, eles têm a obrigação legal de, no final de cada exercício, lhe dar um termo de quitação. Normalmente, nesse termo de quitação, isso é uma coisa vinculada ao direito do consumidor, tá? Mas é que serve, você vê como o direito ele é esse grande, né, emaranhado de normas que se conectam. Então, o direito do consumidor, ele exige que esses prestadores façam esse termo de quitação, e a gente utiliza muito esse termo de quitação na hora de declarar o imposto de renda, porque nesse termo tem que vir discriminado exatamente quanto você pagou no total naquele exercício, no caso de 2023. Então, é um recurso que pode ser muito estratégico para quem não é tão organizado assim, com documentos, comprovantes, buscar junto a, enfim, plano de saúde X, escola Y, eu queria o informe de rendimentos para o imposto de renda. Normalmente eles têm lá e eles vão lhe dar. Então, fica a dica para... Doutora Andressa, eu estava a caminho aqui do nosso estúdio do Conte-me Tudo, e uma mãe de uma pessoa autista me perguntou, olha, ela soube que eu estaria aqui com a doutora Andressa e me pediu fazer a seguinte pergunta. Eu tenho filho autista, a escola do meu filho pode ser deduzida como gastos de saúde ou apenas como gasto de educação? E aí ela me falou, olha, eu acho que o STJ ou o Supremo chegou a essa conclusão. Pode de fato? Não pode? Uma coisa que a gente vai
buscar e depois a gente volta aqui para falar, doutora? Elias, eu confesso que é uma coisa que eu preciso voltar. O que eu entendo, olhando superficialmente para isso, é que se a mensalidade ela está equiparada à mensalidade de qualquer outro aluno, isso seria realmente uma despesa com a educação. Agora, se dentro desse contexto existir alguma necessidade especial que precise de taxas complementares, essas sim talvez possam ser enquadradas como despesa de saúde. A não ser que seja uma escola especializada. Voltada apenas para voltada para esse público. Para esses pacientes, com algo né? especial na sua própria Constituição que vá para além da educação e também englobe saúde. Uhum. Eu desconheço, mas é algo que a gente pode pauta para um próximo podcast. Vamos buscar, vamos buscar. Bem, nós temos aí declaração pré-preenchida, as pessoas acreditam, agora não preciso fazer mais nada. O brasileiro já não gosta muito dessa ideia. Está pré-preenchida, doutora, deixa lá no dia 31 de maio, eu vou lá, dou uns cliques e está tudo certo. Está tudo certo, doutora? De forma alguma. Como eu falei, ela está pré-preenchida, isso já é uma mão na roda para a gente, mas é importante cada aba daquela ser conferida. Imagine que você tem algum médico que estava precisando emitir mais recibos aí e emitiu recibos além, por exemplo, do que você gastou. Você vai estar tendo contra você imputada uma despesa que, na verdade, você não teve. Então, isso precisa ser muito analisado na hora de finalizar a sua declaração, tá? São muitos campos, eu falei, a interface ela é bem amigável, mas são muitos campos, então isso precisa ser feito com calma. E é número, né? Então, a gente precisa ir conferindo de um por um. Se você for fazer isso sozinho, não deixe para a última hora. Normalmente, o sistema trava nas últimas horas, é uma loucura. Todo ano é a mesma coisa. Mesma coisa. É a mesma coisa. Eu só fico assistindo nas redes sociais os colegas contadores com seus escritórios fazendo festas, estourando espumantes assim quando termina, porque eu imagino que seja um período muito complexo para eles, enlouquecedor. Porque é mesmo. Imagine que todo mundo deixa para a última hora, o sistema não aguenta, ele não vai comportar. E se por algum motivo bate meia-noite ali, você vai ter 1% de multa automaticamente. Agora, doutora Andressa, se as informações estão lá e são elencadas e dispostas pela Receita Federal, a quem cabe a responsabilidade quando a gente dá ok? Na pré-preenchida. A nós, porque a pré-preenchida ela pode ser editada ao contribuinte, a nós contribuintes. É isso, ela é pré-preenchida para facilitar, mas você pode editar aquelas informações. Ou seja, ao término a informação é minha. A informação é sua. Você precisa validar, inclusive, todas as informações antes de dar o ok. Então, utilize todas as ferramentas que o sistema lhe dá, porque ele já prevê. Mas, enfim. Agora, essa é uma tendência, né, doutora? O fisco, ele vem cada vez mais se conectando a tudo. E é claro que as informações que estão ali já é fruto de cruzamento com os sistemas todos que se relacionam. A gente caminha para, num futuro, isso ser muito mais previsível do que é hoje, e a gente vai, de fato, não ter mais as outras declarações apenas para excepcionalidade. A gente vai, na verdade, todo mundo para a declaração pré-preenchida, validando ou modificando aquelas informações. Esse é o caminho natural? Eu acredito piamente que sim. A gente tem hoje, muito se fala mal, né, do sistema brasileiro, muito complexo, mas um aspecto muito positivo e que eu vejo pouca gente falar, é que a gente tem um dos sistemas mais modernos do mundo. O computador lá, o cérebro da inteligência da Receita Federal, é uma máquina potentíssima. E às vezes, por entraves, muitas vezes burocráticos, a gente não consegue utilizar isso de forma plena. Muito se critica hoje o sistema tributário pela quantidade de declarações que a gente precisa preencher. Tem um estudo do Banco Mundial, para você ter uma noção, que fala que, acho que o último estudo, a última pesquisa foi em 2022, está próximo. O brasileiro precisou trabalhar ininterruptamente até 29 de maio de 2022, sem tirar R$1 de lucro, de nada. Imagine, uma empresa ali trabalhando
só para preencher declarações e pagar tributos. Imagine quanto custa para uma empresa de médio porte, computadores, sistemas, contadores, muitos contadores, né, contadores com equipes muito grandes, para dar conta de tanta informação que a gente precisa prestar. Que se a gente tivesse um sistema que dentro daquela mesma fonte conseguisse coletar todos os dados que ela precisa, a gente teria muito menos horas para gastar aí, horas que a gente podia estar destinando a outra coisa, a Isso. prestar mais serviço, fazer mais dinheiro, contratar mais pessoas, enfim, é bem complicado. Verdade. Então, eu acho que a gente está caminhando, já caminhou bastante, tá? Essa reforma tributária é uma das promessas, é a de simplificação, e aí a gente vem, né, mexendo com todas as estruturas da tributação sobre o consumo, que é uma tributação extremamente complexa no Brasil, porque a gente tem 27 constituições federais dentro de um mesmo Nossa, país. isso é uma loucura. Imaginar para quem tem empresa no campo online que lida com Com o Brasil 27 unidades da federação, uma loucura isso. Uma loucura. Então, eu acho que estamos caminhando para isso. No campo do imposto de renda, eu acho que já melhorou muito. Se você pensar 10 anos para trás, nossa, a gente caminhou léguas. Mas ainda temos muito, sim, não é... O imposto continua regressivo, a declaração continua ainda complexa, porque a gente tem ainda uma adesão digital que é pequena, né? Sim. A internet ainda é um luxo Sim. no país, Sim. o que é uma pena lamentável. A gente deveria ter internet aberta. Aliás, isso seria bom para todo mundo, inclusive para o comércio, Economia de forma para geral. tudo mais, né? Porque você vai estar o tempo todo conectado e o tempo todo fazendo negócios, comprando, vendendo, sim, enfim, se relacionando. Mas é super importante de que a gente compreenda essa necessidade de que tem um prazo, que é o 31 de maio, você tem que fazer a sua declaração. É possível fazer a declaração e antes de 31 de maio refazê-la? Editar, você pode fazer uma retificadora. Eu acho que a retificadora, Elias, me perdoe se eu estiver errada, eu acho que a retificadora ela só abre depois do dia 31. Depois do dia 31. Depois do 31 de maio. Você pode retificar, sim, quantas vezes forem necessárias, mas dependendo aí, se tiver um imposto a pagar, você vai pagar já com a correção, né, disso aí, talvez não multa ainda, mas uma correção. Mas outra coisa que também pouca gente fala, quanto antes você fizer, se você tiver imposto a restituir, quanto antes você apresenta a sua declaração, você chega antes na filinha lá da restituição. Então, para você ter uma noção, a primeira leva de restituição é a partir do dia 31 de maio. Ou seja, o último dia de declaração é o primeiro dia do primeiro lote de restituição. Do pagamento da primeira parcela, não é também, isso, doutora? Também. No dia seguinte você já está inadimplente. Exato, já está pagando juros. Você vai pagar multa. a cota única, a parcela é 31 de maio, se você vai pagar até em 8 parcelas, né, o que a gente tem hoje. A primeira parcela é 31 de maio também. E se você faz aquela opção pelo DARF destinado a entidades filantrópicas, de educação... Isso é possível, né, possível, doutora? Como é que é possível. isso? Porque tem muita gente que acha que são 3%, é isso que você pode Vou ficar destinar? devendo o percentual, mas é um percentual Mas pequenininho. esse percentual, ele acredita que vai acrescentar a mais no imposto que ele tem a pagar ou receber, e isso não é verdade. Não. Do imposto que você já vai pagar, você pode destinar um pedacinho dele. Se você tem R$100 de imposto a pagar, você pode destinar, você está falando 3%, deve ser em torno disso, R$3 para alguma entidade específica que você pode escolher. Agora, é um DARF separado. Então, você vai ter, se você for pagar em cota única, um DARF de 97, nesse exemplo que a gente deu, que é o DARF que vai para a Receita Federal, e um DARF de 3, que é um DARF que vai também para a Receita Federal, mas com um código diferente, para facilitar lá na contabilização e direcionamento para essas entidades. E aí a gente ajuda naquele nosso início de conversa, de que, bom, o brasileiro às vezes não gosta muito de pagar porque não sabe para onde vai. Desta feita, pelo menos um pedacinho a gente sabe. Mínimo, você vai saber, porque é você quem vai estar destinando. É você que está destinando, exatamente. E é super importante falar nisso, porque tem muita entidade fazendo trabalhos sensacionais, com trabalho que seria, né, em tese, do próprio poder público. Do próprio poder público. E a lógica é justamente essa, já que, dentro da realidade que a gente vive, não é possível que o poder público
abarque todos esses serviços públicos que precisariam, em tese, né, ser prestados, ele destina essa receita para a entidade que está fazendo, em nome dele, em lugar dele. Então, Doutora Andresa, o que é que a gente pode falar para os casais que não são mais casados? As coisas foram desfeitas, aliás, o estado de Alagoas está entre os estados brasileiros com maior número de divórcios. Isso são dados dos próprios notários no Brasil. Mas quando a gente divorcia, a gente passa a ter aí algumas responsabilidades, por exemplo, pensões que são concedidas aos filhos, né, patrimônio que fora dividido, mas que muitas vezes ainda não foi repassado de um nome para o outro. Eu sei que é muito complexo e há uma necessidade de você buscar necessariamente, aí eu digo, gente, ou um advogado tributarista, ou um contador, ou os dois, para fazer da forma correta, porque quem paga a pensão, isso é um gasto. sim. E fica na conta de quem paga ou na conta de quem recebe e tem a tutela da criança, doutora? Agora, finalmente, depois de muitos anos de discussão, agora, acho que desde 2022, finalmente caiu essa questão da tributação sobre a pensão, né? Vamos lá, num exemplo da família brasileira média. A gente tem um pai, a mãe e um filho. Esses pais se divorciaram, o pai sai de casa, a mãe fica com o filho, tá? Independente de regime de guarda, de regime de visitação, mas normalmente essa é o contexto que a gente tem. O pai vai pagar uma pensão alimentícia, partindo do pressuposto que a mãe também trabalha, então ela não teria direito a uma pensão, apenas a criança. O pai vai pagar essa pensão, tá? Ele vai pagar essa pensão em decorrente das rendas e proventos que ele tiver. Então, esse valor, ele já foi tributado em algum lugar, correto? Concordamos? Correto. Na declaração do pai, ele já disse, olha, o que eu recebi aqui em 2023 já foi tributado, já paguei meu tributo aqui. Mas eu repassei isso para pagar a pensão lá na conta da minha ex-esposa, que mora com o meu filho. Minha ex-esposa, até 2022, o que é que acontecia? Essa ex-esposa tinha o seu próprio rendimento, porque também estava trabalhando, e esse valor da pensão era somado ao valor dos seus próprios rendimentos. Então, o que acontecia muitas vezes? Um rendimento. Um rendimento extra. O que é que acontecia? Muitas vezes essa mulher pulava de faixa por conta de pensão alimentícia. E aí, depois de uma discussão que foi levada até o STF pelo IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, finalmente conseguimos essa vitória, né? Que é uma vitória muito mais das mulheres, porque a gente sabe que a sobrecarga, inclusive tributária, é muito maior sobre as mulheres. E que normalmente as pensões não cobrem. Nem de longe. Nem de longe. Nem de longe, nem de longe. Os gastos e tudo mais, porque não é só comer, tem cultura, tem diversão, tem roupa, tem calçado. E a economia do cuidado, que nunca é contabilizada nessa conta, Elias. É uma conta muito complexa, tem coisa que a gente não toca não, e que está lá nessa conta. Exatamente. A economia do cuidado, as noites em claro, aquela cartolina do domingo à noite, que o menino, da segunda-feira que o menino só avisa domingo à noite, sabe aquela história? Aquela carga mental fica para a mulher. E tudo isso tem um custo econômico, direto ou indireto. Mas, enfim, essa é pauta para outro podcast. Quem vai declarar é a mãe. Hoje, vamos lá. Depois de 2022, que o STF disse que isso não era tributado, isso precisa ser sim declarado, mas não é mais tributável. Perfeito. Ela continua declarando, declara, mas deixa claro que aquele que montante é para o advém. dependente, isso, que é para o dependente, diz respeito à pensão alimentícia desse dependente, que ela vai levar ali na declaração dela, e o pai vai declarar como alimentando, despesa com alimentando, tá? Então, a pensão alimentícia, ela vai circular do pai para a mãe. Esse pai vai declarar despesas com alimentando, a mãe vai declarar como despesa como pensão alimentícia, tá? Que não é mais uma receita tributada. E tem as despesas com a criança, que se for dependente da mãe, são despesas com dependente. Veja que a gente tem várias colunas aí para separar. Que essa pensão, na verdade, não é uma despesa com dependente, nem uma receita do dependente.
É uma receita que vai entrar na declaração da mãe como isenta, porque é pensão alimentícia, e tem as despesas com o dependente, o que ela vai pagar de escola, por exemplo. Agora, se em outro contexto esse pai é que declara a criança como dependente e paga diretamente à escola, o plano de saúde, aí é outro contexto. Entende que a relação familiar, o contexto familiar que vai reger como essas declarações, tanto do pai quanto da mãe, serão feitas. Então, é muito importante analisar isso aí. Agora tem que ter formalidade disso, né, doutora? A gente não pode ficar separado porque a gente está separado não é divorciado. Não, de forma alguma. Pensão não é aquela que a gente fez um acordo sozinho, tem que ter um elemento judicial aí, tem conta, enfim, há formalidades que precisam ser cumpridas. Sim, você pode até fazer um acordo, mas esse acordo, para valer para efeitos tributários, ele necessariamente vai precisar passar por uma chancela judicial. Hoje em dia é muito simples fazer isso. Simples. Não precisa nem de processo judicial. A gente tem um núcleo pré-processual no Tribunal de Justiça aqui de Alagoas e é rapidinho, fácil. Muito rápido, faz como o acordo, nunca fura. homologa. Eu já tive de um dia para o outro. Eu fiquei assim, a gente que é advogado, essas coisas chega a espantar. De um dia para o outro. 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 Olha só. Estava tudo resguardado, um acordo muito bem desenhado. A gente foi conversar com o pessoal do Ministério Público antes. Todos os interesses resguardados. De um dia para o outro a gente teve. Doutora Andressa Targino, eu quero antes de mais nada agradecer sua presença, os esclarecimentos. Gente, a gente não vai exaurir nunca o tema. Afinal é Brasil, né? Declaração é sistema brasileiro. do imposto de renda, tem taxas, tem contribuição, tem uma série de outras coisas. O sistema é extremamente regressivo ainda. Quem menos ganha, mais paga, porque investe tudo o que ganha no consumo, e é no consumo que a gente arrecada mais. Aliás, pode até deixar um tema aqui, entre outros, mas a gente poderia conversar, quem sabe, contribuição de iluminação pública. Isso parece, sabe aquela caixinha que ninguém quer abrir? No passado já fora taxa de iluminação pública. Quem tem um pouquinho mais de cabelo branco vai lembrar. Taxa. Aí não é taxa porque você não pode dividir e a gente não sabe, vai mais luz para você do que para mim, como é que é isso? Aí colocaram a contribuição. Mas a contribuição aqui, ela acontece num percentual do consumo. Mas percentual do consumo, a gente não já tem o ICMS? O fato gerador é o mesmo ou não é? A gente pode ter dois impostos sobre consumo, doutora? Essa é uma pergunta que ela vai responder, mas numa outra oportunidade é só para a gente provocar mesmo, porque tem gente que não compreende, porque coloca energia solar em casa e paga mais de contribuição de iluminação pública do que da energia que consome. Não é verdade? Está lembrado? Doutora, prazer imenso tê-la aqui. Eu agradeço sempre uma satisfação estar aqui, contribuindo, dialogando em alto nível com você. É sempre um desafio, viu? Estar nessa bancada é sempre um desafio, mas eu agradeço muito e fico sempre à disposição. Adoro bater papo sobre temas tributários, o povo me acha estranho, mas eu gosto. Olha, doutora Andressa Targino é uma das mais respeitáveis advogadas tributaristas que nós temos aqui no estado de Alagoas. É sempre um prazer estar com ela, a gente sempre tenta chegar e alcançar a sua necessidade, o que é que você está precisando. Manda para a gente alguns temas para que a gente possa, de fato, discutir aqui. Se inscreva no canal, participe. Esse canal é feito para você e é feito para a gente contar tudo. Até a próxima!